De pé como estamos, abra sua Bíblia comigo na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2. Deus está aqui. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Enquanto você procura, eu quero cumprimentar também aqui o Dr. Eric, um grande homem em todos os sentidos, não é, Naldinho? Quando eu chegar no céu, eu vou arrumar uma confusão lá. Eu vou falar, por que Jesus deu tanto para uns e para outros? A minha alegria quando eu vejo Oséias é essa, a alegria de um baixinho é achar outro. Deus te abençoe, Dr. Eric. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios 2, versículo 9. Diz assim o texto: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, igreja? Vou ler mais uma vez. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e não subiram ao coração do homem, são estas coisas que Deus tem preparado para aqueles que vieram nesse culto, nessa tarde, aqui nesse lindo aniversário. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, aquela hora não deu certo. Perfumado deve ter alguém aí ainda, isso. Aperte a mão da criatura com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós oramos, mais uma vez nós clamamos e pedimos que a sua presença seja uma realidade aqui nesta festa. E antes que eu comece a pregar a sua palavra, Senhor, cerque esta igreja com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Vila Velha, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga os céus sobre nós nesta tarde, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta tarde, Jesus, derrama a sua glória sobre ela nesta tarde e manifesta a sua doce presença. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe para esta linda festividade, eu me sinto muito honrado em ter sido lembrado para esta festividade. Eu sou assembleiano roxo, já fui assembleiano do pé roxo, aí houve uma metamorfose, uma transformação, porque a vida muda, tudo muda, menos a essência da nossa fé. A embalagem muda, mas o conteúdo permanece o mesmo. E eu tenho certeza que esta tarde o Senhor vai nos surpreender aqui. Quem ainda acredita que Jesus fala? Que bom. Eu vou fazer só um pedido. Eu tenho muita dificuldade de estar pregando e as pessoas andando dentro da igreja. Estou ficando velho, estou ficando um velho ranzinza. Então eu vou te fazer um pedido. Se você puder encontrar um lugarzinho para sentar agora, eu prometo que não vou demorar muito, tá bom? Mas é um pedido, não é uma ordem, né? Se fosse uma ordem, você não podia levantar de jeito nenhum. Mas como é um pedido, vai que de repente te dá uma diarreia, daquela que não tem Imosec que resolva. Aí nós vamos compreender, tá bom? Fora isso, encontre um lugar e cultue ao Senhor conosco. Posso ouvir um grito de glória a Deus da igreja? Eu abri o texto sagrado com vocês na Epístola de São Paulo aos Coríntios. E aqui neste capítulo, o apóstolo São Paulo, por inspiração divina, libera uma palavra, não para 100% da igreja. Ele libera uma palavra apenas para alguns, que ele mesmo destaca dizendo:
somente aqueles que amam ao Senhor. Eu tenho meditado na vida de Paulo ao longo desses 30 anos em que prego o Evangelho, e o apóstolo São Paulo é para mim um desses heróis que quando chegar no céu eu quero encontrá-lo e dar um abraço nele. O apóstolo São Paulo, ele tem uma visão de mundo diferente da que tinha, por exemplo, o apóstolo São Pedro, da que tinha o apóstolo São João. Quem conhece a Bíblia vai se lembrar que lá na carta aos Gálatas, Naldinho, Paulo coloca o dedo no nariz do apóstolo São Pedro, deputado Messias Donato, que chegou finalmente. Paulo discute com Pedro acerca do entendimento da fé. É Paulo quem vai dizer a Pedro: Jesus te deu um evangelho e me deu um outro evangelho. Parece até heresia, mas não é. Paulo explica: a ti, Pedro, Jesus deu o evangelho da circuncisão, e a mim, ele me deu o evangelho da incircuncisão. Só estamos aqui hoje louvando a Deus graças ao apóstolo São Paulo. Se dependêssemos de Pedro e João, o evangelho não teria atingido o coração dos gentios, teria ficado com aquele grupo de judeus lá naquela terra antiga. Por isso, o Senhor Jesus teve que quebrar as suas próprias regras no caminho de Damasco, explodir a sua glória diante dos olhos daquela besta fera que era o Saulo de Tarso, e então ali mudá-lo e transformá-lo em Paulo, o grande pregador do Evangelho. É Paulo quem planta a igreja de Corinto. Diga comigo, Corinto. Não ouvi direito? Paulo é esse pregador corajoso, que já está em desuso e até mesmo é raro. O apóstolo São Paulo, podendo ter pregado para os seus patrícios judeus, que naquela época viviam debaixo, Oséias, do peso da chibata de Roma, e os romanos oprimiram tantos judeus naquele mundo antigo, que mais de 95% da população não tinha acesso a estudos. Os judeus não sabiam ler nem escrever na época de Paulo. E olha só que Paulo então é diferenciado, porque ele é um rapaz que vem de uma família da aristocracia judaica. Ele vem de uma família rica, ele é um doutor da lei e não é um sacerdote, ele é um advogado. Ele é poliglota, ele avisou aos irmãos: eu falo mais línguas do que todos vocês. E tem crente quando lê isso entra até no mistério, né? Mas não é, Paulo está dizendo: eu me comunico em vários idiomas. Era um erudito, e é esse erudito que Jesus vai usar para dar um nó na cabeça do diabo. E oxalá que essas grandes igrejas mais modernas, essas neopentecostais, que às vezes olham para uma Assembleia de Deus com a nossa e às vezes torcem até o nariz, que nos chamam de quadrados, desequilibrados, falam que nós somos fanáticos, que nós somos bestiais, legalistas demais. Quem dera esse pessoal mais novo pudesse entender que quando o Senhor foi revelar o Pentecoste pleno, Ele não revelou a um analfabeto igual Pedro, Ele revelou para um erudito, que era o apóstolo São Paulo. Isso aqui é interessante, porque as pessoas pensam que o poder do Espírito Santo é apenas para um grupo de pessoas que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. As pessoas acreditam mesmo que o poder do Pentecoste é só para quem é analfa de pai e beta de mãe. Estão completamente enganados. O Pentecoste não é para a mente, o Pentecoste é para o coração. O Espírito Santo não se revela a um homem porque ele é pobre e deixa de se revelar a um homem porque ele é rico. Ele não busca a psique humana e muito pouco ele busca a aquisição humana. Ele busca o desejo do coração humano. É por isso que as Assembleias de Deus, desde que foram fundadas, elas eram desprovidas de dinheiro, eram desprovidas de cultura, eram desprovidas de anéis de formatura, mas nunca faltou o óleo fresco do Espírito Santo sobre os nossos cultos, porque o Senhor Deus sempre se revelou a nós. Paulo foi encontrado por Barnabé, e Barnabé fala com o alto clero da igreja de Jerusalém que ele tinha vocação, e o alto clero de Jerusalém não aceitou Paulo, porque Paulo tinha algumas coisas que os pais da igreja não tinham, entre elas o intelecto. Isso sempre assustou muitas pessoas, e por isso ele foi abandonado na cidade de Tarsite, que nós conhecemos como Tarsis. E também foi Barnabé que anos mais tarde, quando recebeu as chaves da igreja de Antioquia, resolveu ir lá pregar, e quando chegou viu uma igreja que estava em um começo de avivamento, e ele humildemente entendeu que ele conhecia muito de liturgia, mas não conhecia nada de profundidade de palavra. Então Barnabé, diz a Bíblia, foi até a cidade de Tarsis em busca de Saulo de Tarso, para Saulo ser companheiro dele.
Aí a igreja de Antioquia sofreu um avivamento jamais visto na história. Sumiu todo o som aqui, devolve aqui para mim, por favor. Sonoplasta, acorda aí. Então imagine vocês que quando Paulo chega na cidade de Antioquia, ao lado de Barnabé, Barnabé dirige o culto, mas quem prega é Paulo. E foi ali, exatamente naquele lugar, onde a igreja foi reconhecida como cristã. A primeira vez que o cristianismo foi chamado de cristianismo foi na cidade de Antioquia. Por quê? Porque ninguém revelou Jesus tão perfeitamente quanto o apóstolo São Paulo. E detalhe, ele ainda não era apóstolo reconhecido pelos homens, mas já era um apóstolo reconhecido pelo Senhor que fez os céus e a terra. Amo falar dele porque a chamada dele é aquela chamada que dá um nó na cabeça de todo mundo. Quando Deus resolveu ungir Saulo de Tarso, ele não procurou o pastor presidente da igreja de Jerusalém, ele não procurou o vice-presidente João, ele foi e chamou um profeta chamado Ananias, deu o endereço onde ele estava e disse: Ananias, desce a rua chamada direita, porque tem um homem lá que eu quero ungir ele para o ministério. Ananias pega o chifre de azeite, vai abrir a porta e antes de sair resolve perguntar para Deus o nome de quem ele vai ungir. Não devia ter perguntado. Quando ele fala: Senhor, qual é o nome do obreiro que eu vou ungir? E o Senhor diz: Saulo de Tarso. Ananias tremeu, deve ter fechado a porta e falou: Senhor, vamos conversar direitinho aqui. Calma, esse Saulo não é aquele, é aquele. Ele matou, é assassino, é truculento. Senhor, esse homem não presta. Ananias, eu tentei consagrar ele por outras vias, porque se eu levasse para Pedro, Pedro ia falar a mesma coisa que você. Se eu levasse para João, ia falar a mesma coisa. Então eu tentei consagrar ele via profeta, porque profeta é louco, e loucos entendem a linguagem da loucura. Mas você já viu que está contaminado com a religião. Então deixa eu te dar uma palavra. Ele não presta para vocês, que só enxergam um palmo à frente do nariz, mas ele é para mim um vaso escolhido. Um vaso escolhido. E depois que a igreja de Antioquia explodiu em crescimento, Paulo tomou o rumo dele, recebeu uma unção e disse: Barnabé, você está muito cheio de religiosidade de Jerusalém. Deus me deu uma outra visão. E para onde é que ele vai? Para a Grécia. Diga comigo, Grécia. Não, mais forte, Grécia. Eu amo esse nanico pela coragem e audácia dele. Poderia ele ter descido ali na cidadezinha de Tebas, que faz a divisa com o Egito, primeiro país da África, e a África sempre sofreu, quer ganhar almas, vá no continente africano, leve comida, leve roupa, e depois que você distribuir comida e roupa, pergunte quem quer aceitar Jesus, e você vai ver milhões, não milhares, milhões de pessoas, porque a necessidade faz a pessoa ser grata. Quer ganhar almas? Pregue para os judeus que estavam escravizados, sem esperança. E quando você dá uma palavra de esperança, eles se convertem. Mas não, o nanico Paulo, ao invés de pregar para judeus e para africanos, ele vai pregar para os gregos. Os gregos, a civilização mais ativa de todos os tempos. O Ocidente, como nós conhecemos hoje, só existe por causa de um dos tripés que o estabeleceu. O Ocidente, como nós conhecemos, ele é formado por um tripé, que é o moral judaico-cristão, pelo qual nós lutamos tanto aqui no Brasil, o direito romano e a filosofia dos gregos. Imagine vocês que antes de Jesus nascer, os gregos já filosofavam. A palavra filosofia, filos e sofia. Filos, amante, namorado. Sofia, inteligência, sabedoria. Amantes da sabedoria, namorados do conhecimento. Olha que povo era esse. Isso milhares de anos atrás. Antes de Jesus nascer, tinha já homens que andavam pelas ruas com as mãos para trás, questionando por que o oxigênio não tem cor, por que as árvores fazem a clorofila, por que o sol se aquece assim ou se põe de outra forma. Eram os gregos. Os gregos sempre foram uma civilização adiantada. Eles inventam, por exemplo, a medicina. Quem inventa a medicina é Hipócrates. Quem personifica a medicina são os egípcios, mas quem inventa são os gregos. Os gregos deram ao mundo a dialética, o esporte. Aqui nós não temos de vez em quando a corrida das Olimpíadas. Nós não temos no mundo as Olimpíadas. A palavra Olimpíada vem de Olimpo. E Olimpo era um monte onde estava o panteão dos deuses gregos. Paulo vai pregar para homens e mulheres que não têm necessidade, aparentemente falando. Porque os gregos eram ricos, eram inteligentes, eram bonitos. E eles eram místicos. 4 coisas que parece que podem até ofender uma pessoa quando você fala para ela sobre Cristo. Uma coisa é você pregar para uma pessoa que você olha para ela e não sabe se ela está de frente ou de costa. Outra coisa é você tentar ganhar Gisele Bündchen para Jesus. Tente pregar para Leonardo DiCaprio, para essas pessoas que nasceram com um DNA abençoado. Eles se sentem os próprios deuses, porque são belos.
Agora Paulo vai pregar para os gregos. Os gregos sempre foram beneficiados pelo seu DNA, até hoje, em pleno século 21. Quando passa um homem muito bonito na rua, algumas mulheres ficam afoitas e gritam: lá vai um Deus grego. Por que Deus grego? Porque os gregos eram belos. E se você está achando que eu falo demais, digite depois do culto aí no Google: deuses da Grécia, e não se assuste quando você ver Zeus forte, um peito aberto desse tamanho, uma barriga de tanquinho igual a do Osés de Paulo aqui, bem feitinho. Zeus todo preparado, com um raio na mão, um queixo quadrado, um olhar viril. E eu falei só de um. Eu deixei de falar aqui de Poseidon, de Hades. Poderia falar aqui de Hércules, Teseu, Hermes e todo o panteão dos deuses gregos. A beleza estava neles. Não eram só bonitos, eram ricos. A cidade de Éfeso, a terceira maior cidade da Grécia Antiga, tinha um porto que o mundo inteiro era obrigado a parar ali para se abastecer e para dar ao combustível dos seus barcos, que eram manual, feito por escravos. Tinham que parar ali para descansar. Éfeso era rico. A Grécia toda era feita de gente bonita, gente rica e de gente inteligente. Diga comigo, inteligente. Dia desse eu estava lá no parlamento, meu telefone tocou. Quando eu olhei, era minha filha mais velha, e ela, quando me liga, é problema. Eu já fui para um canto, entrei em oração, falei: o que aconteceu dessa vez? Aí quando eu abri o WhatsApp, estava lá: pai, eu estou aqui fazendo uma prova na universidade, me ajude a interpretar esse texto, porque eu não entendo nada. E eu me senti um super-herói. Falei: minha filha pedindo a um velho para interpretar um texto, ela sabe que eu gosto de ler, Naldinho. Aí eu abri o texto e comecei a ler. Li a primeira frase, li a segunda, comecei a ler a terceira, voltei na primeira de novo, li a primeira, a segunda, na terceira voltei de novo. 3 vezes eu não consegui entender nada. Aí eu rolei para baixo para ver quem tinha escrito. Platão. O infeliz do Platão viveu 3.000 anos atrás, e até hoje a gente não consegue entender o que é que ele estava falando. Por isso é matéria de escola. E eu falei de Platão, faltou falar de Sócrates, de Aristóteles e de todo aquele povo que tinha uma cabeça pensante demais. Os gregos eram inteligentes. Uma coisa é você pregar para uma pessoa que não tem cultura. A ignorância faz a pessoa ser mais simples e aceitar o que você falar. Tente pregar para o seu professor de filosofia. Tente falar para o seguidor de Nietzsche quem é Cristo, e ele vai dizer: Deus está morto, porque a cultura parece que não bate com a fé. É para esse povo que Paulo vai pregar. E eu disse e insisti na palavra, parece que ninguém percebeu, eu chamei ele de nanico. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque Paulo tinha 1,5 metro de altura, uma cabeça desse tamanho, calvo por natureza. Há quem diga que ele era caolho e manco de uma perna. Por isso que ele escreve a carta aos Gálatas dizendo: vocês me amam muito, por isso, se fosse preciso, dariam seus olhos para colocar no lugar dos meus, porque ele tinha problema nas vistas. A perna foi na queda lá no caminho de Damasco, tentando correr da glória do Senhor, ele tropeçou e se machucou. São as histórias. Um homem de 1,5 metro de altura é esse ser humano que vai entrar na Grécia e vai acabar com o império dos deuses. Eu vou falar de novo para ver se você entende. Paulo não acabou com uma religiãozinha, ele não acabou com uma igrejinha, não fechou uma paróquia. Ele acabou com a religião dos gregos. Paulo tirou Zeus do panteão e colocou Zeus no gibi. Zeus virou herói. Hollywood ama Zeus. Hollywood de vez em quando pega a mitologia dos gregos e coloca na película. Dia desses colocaram a Mulher Maravilha, filha de Artemísia, com Zeus. Fúria de Titãs, Hércules, Minotauro e tantas histórias. Tirou ele de ser Deus e colocou ele como fábula, como entretenimento. Quem fez isso? Um homem. Que homem era esse? 1,5 metro de altura. Quem olhava por fora dizia: esse não vale nada. Mas quem olhava para dentro, havia dentro dele uma bomba atômica do Espírito Santo. Havia naquele nanico uma unção terrível. E a minha oração nesta tarde é que, antes de eu terminar de pregar, a mesma unção que estava sobre ele caia sobre nós aqui nesta tarde. Alguém acredita que Jesus ainda faz? Então agora não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus, por favor, Assembleia. Roberto, mude a música. Paulo entra na Grécia e vai conhecer Atenas, a capital intelectual do mundo antigo. A tradição diz que quando se entrava em Atenas, era natural você se debater com a imagem de Zeus. 10 metros de altura, feito de maneira colossal em ouro maciço, e ele olhando com um olhar furioso para quem entrava pela cidade, segurando um raio na mão. Era para mandar embora qualquer pregador, qualquer paroleiro.
E Paulo olhou para Zeus e não se intimidou, entrou na avenida da adoração dos gregos. Mais tarde ele caminha e encontra a imagem de Poseidon, irmão de Zeus, metade homem, metade peixe, que domina as águas do mar. E isso também não assustou Paulo. Mais à frente a imagem de Hades. Esse era para assustar, porque Hades era a personificação da morte. Sabe aquela imagem que nós vemos sobre a morte? Capuz preto, foice na mão, cara cadavélica. Esse era Hades, irmão de Zeus e também de Poseidon. Era para as pessoas olharem para essas imagens e não quererem entrar mais ali. Mas Paulo não tinha medo de nada e nem de ninguém. Ele caminha a avenida da adoração da Grécia inteira e ele vai até o último altar. E quando ele chega no último altar, não tem imagem de nenhum Deus. Está escrito: ao Deus desconhecido. Quando ele vê que tem um Deus que os gregos não conhecem, ele diz: é aqui que eu paro. Ele dá um grito: gregos, vi vocês o tamanho de vossa fé. Medo de deixar de adorar algum Deus, fizeram aqui um altar para um Deus invisível, um Deus que vocês não conhecem. A oração de vocês chegou até ele, e ele me mandou aqui, porque eu sou o sacerdote do Deus desconhecido. E é no Areópago de Atenas, num anfiteatro parecido com essa igreja, onde todas as pessoas que tinham qualquer coisa nova para falar podiam subir e dar o seu parecer. É o grego que inventa a tal da democracia, que você pode falar o que quiser, aguente as consequências, mas você pode falar o que quiser. E Paulo é convidado no Areópago para pregar, e ao invés dele pregar aos gregos, primeiro ele cativa eles. Pergunte: de que forma? Ele usa o intelecto, e ele começa a falar sobre os epicureus. Quando os gregos caem o queixo, diz: esse homem conhece a filosofia dos epicureus. Paulo troca e começa a falar dos estoicos. Quando ele começa a falar dos estoicos e a filosofia deles, ele solta os poemas dos estoicos, e as mulheres gregas ficam apaixonadas e obrigam os maridos a ouvir Paulo. Os homens queriam ir embora, a mulher manda, ficaram para ouvir. E quando Paulo viu que conquistou a atenção das mulheres, ele começa a falar sobre a filosofia dos epicureus, sobre a vida pós-morte, e cativou todo mundo. Quando a plateia está, como vocês estão aqui agora, apreensivos e prestando atenção, Paulo disse: mas de nada valeria isso se eu não tivesse encontrado com Yeshua. E pergunto a ele: quem é Yeshua? Ele diz: é o meu Deus, o Deus que vocês não conhecem. E pergunto: como é Yeshua? Ele disse: Yeshua era um carpinteiro, caminhou por aqui, ele veio de uma outra dimensão e veio caminhando por aqui. Os gregos aceitaram, porque Zeus e todo o seu panteão, quando ficavam entediados lá no Monte Olimpo, se materializavam, desciam na terra, namoravam as mortais e nasciam semideuses que caminhavam. Isso fez sentido para os gregos. Esse Yeshua é parecido com Zeus, mas só parecido, não era igual. Começaram a fazer perguntas. Um historiador disse que alguém questionou Paulo dizendo assim: ô Paulo, seria o seu Yeshua maior do que Poseidon? E Paulo, numa gargalhada, disse: infinitamente maior. E perguntaram: como você sabe? Ele disse: eu tenho um amigo, um pescador chamado Pedro. Pedro me contou uma história que um dia eles estavam numa madrugada dentro de um navio, e Poseidon agitou as águas do mar. Poseidon queria naufragar aquela embarcação, e quando eles achavam que iam morrer, Pedro olha lá no meio do mar, e quem é que vem vindo pisando em cima de Poseidon? Yeshua. Yeshua vem pisando em cima de Poseidon. E Pedro falou assim: Yeshua, se és tu, me mande ter contigo. E não é que Pedro pisou em cima de Poseidon também. Yeshua é maior do que Poseidon. Alguém gritou: seria o seu Yeshua maior do que Hades, o príncipe dos mortos, a morte encarnada? Paulo deu uma gargalhada, segundo o escritor diz: esse aí eu mesmo dei um tapa na cara dele. Como assim, Paulo? Eu estava pregando aqui perto, uma cidadezinha que já vou falar dela, que é Corinto. E quando eu estava pregando, me colocaram em um banquinho, porque eu sou pequenino. Eu olhava por cima das cabeças, e lá na porta chegou Hades. Hades me olhou e fez assim: você, final do culto, vou te arrebentar, baixinho. E ao invés de eu correr dele, eu fixei o olhar nele e comecei a rir e falei: ó Hades, ó Hades, onde está o teu aguilhão, ó Hades? Travada, foi uma batalha na
cruz, e a vitória foi de Yeshua. Porque para os gregos, Hades era a personificação da morte. Vocês sabem que eu estou parafraseando Paulo dizendo: ó morte, onde está o teu aguilhão, ó morte? Travada foi uma batalha na cruz, e a vitória foi de Jesus, o nosso Salvador. Quem pode dar um glória a Deus por essa palavra? Para encerrar essa história, ousaram questionar: o seu Yeshua é maior do que Zeus? E Paulo disse: onde está Zeus? Todos apontaram para o alto de uma montanha que ficava na Grécia, chamada Olimpo. E Paulo questiona de novo: vocês têm certeza que ele está ali? O que ele faz ali? Ele diz: ali ele habita, dali ele governa o mundo, dali ele governa os terráqueos, dali ele governa as planícies, dali ele governa os vales. E Paulo insiste: tem certeza que ele mora ali? Sim. Então Yeshua é maior do que Zeus. Por quê, Paulo? Porque o seu Zeus, quando quer olhar os céus, ele tem que erguer a cabeça, não é? Os nossos escritores antigos deixaram escrito no Salmo 113 que quando Yeshua quer olhar os céus, ele não olha para cima, ele se inclina. Não, você não entendeu? Vou falar de novo. Qualquer ser humano, qualquer ser vivo que quer olhar os céus desse planeta tem que olhar para cima. Deus, quando quer olhar o mesmo céu, ele olha para baixo, porque ele é maior do que o céu, é maior do que a terra, é maior do que as nebulosas, é maior do que as... Ele é maior! E foi dessa forma que esse nanico se impôs entre os gregos e começou a pregar uma nova filosofia. E aí ele estabelece o seu quartel-general em uma cidade chamada Corinto. Diga comigo, Corinto. Beto, mude a música. Todas as vezes que eu falo de Corinto, me dá um arrepio. Era o meu sonho. Eu sou canela de fuga, eu sou pentecostal. O meu sonho era pastorear uma igreja igual a de Corinto. Quer perguntar por quê? Pense numa igreja que para você chegar no culto e entrar dentro do culto, você era obrigado a pegar uma senha. Pergunte para quê? Para saber que horas que você podia profetizar. Pastor, é uma igreja organizada, equilibrada. É o contrário. Paulo começava a pregar, levantava um em profecia, ele parava para ouvir aqui, levantava o outro aqui. Ele estava ouvindo os dois, levantava um terceiro lá. Teve um dia que ele parou, todo mundo disse: calma, todos podem profetizar, mas cada um a seu tempo. Todos podem orar em línguas, mas vamos pedir para que o Senhor mande alguém que interprete as línguas. Paulo começou a educar a igreja de Corinto, porque era uma igreja extremamente viva. Mas teve gente que ainda não entendeu, então deixa eu tentar melhorar. Só tem uma maneira de você entender o que era a igreja de Corinto. Imagine que nós não estamos mais aqui no Aribiri hoje. Respire fundo. Você está em Corinto agora. E eu te digo assim: cuidado. Pergunte por quê. Olhe de canto de olho para a esquerda. Olhe. Eis aí à sua esquerda um profeta. Olhe o da direita. Aí à direita tem alguém que fala em variedade de línguas estranhas. Esse que está atrás de você tem os dons de curar os enfermos. Esse que está na frente, ele tem o dom de discernir os espíritos. Aquela turma da galeria ali tem o dom de operação de maravilhas. Essa turma aqui do altar tem a palavra do conhecimento na ponta dos lábios. Aquela turma que está ali tem o dom para discernir os espíritos. Aquela outra tem o dom da fé. A igreja de Corinto, ela vivia uma apoteose do espírito. O culto da igreja de Corinto começava na terra, mas terminava nas regiões celestiais. Pastor, o senhor está forçando a interpretação do texto? Não, isso é em ipsis literis. Paulo ensina aos coríntios assim: quando vocês se ajuntam, nada acontece. Mas quando vocês se ajuntam, e uns têm salmos, e outros têm testemunho, e outros têm profecia, e outros têm língua estranha. Paulo começa a falar que o culto começa na terra, mas e palavra, testemunho e salmos, o crente ele vai acionando o lado profético dele. Ele aciona dentro dele algo sobre-humano. O corpo continua ficando aqui nessa atmosfera, mas o espírito dele começa a flutuar. E ele chega em um ambiente tão consagrado e tão carregado de poder,
que é desse ambiente que ele traz para a igreja os dons que nós chamamos do Espírito Santo. O que eu vou falar agora vai deixar alguns desconfortáveis, e eu sinto muito por isso. Será que só eu, assembleiano roxo, tenho sentido saudades e falta de manifestações espirituais de verdade? Me diga qual foi a última vez que você ouviu alguém interpretar uma língua estranha no culto. Me diga qual foi a última vez que você ouviu alguém levantar a voz da igreja e falar: assim diz o Senhor. Me diga, se for só eu, me fale, que eu entrego o microfone e vou embora, porque de repente só eu tenho sentido falta. As pessoas sempre me perguntam: Feliciano, você prega há mais de 30 anos, eu preguei em quase 100 países do mundo, em mais de 4.000 cidades do Brasil, estou deputado no meu 4º mandato, e as pessoas falam: como é que você não esmorece? Porque tudo comigo vai para o Jornal Nacional, tudo que acontece comigo vira matéria, é uma coisa horrível, eu apanho e sofro demais. Você por muito menos já trocou Jesus por um quimba de cigarro fumado. Aí as pessoas falam: qual é o seu segredo, Feliciano? O meu segredo é simples, eu sou assembleiano. Ah, mas tem um detalhe, eu sou assembleiano raiz. Eu não sou esses assembleianos Nutella, não, eu sou assembleiano raiz. O que é um assembleiano raiz? Os 2 pés dele estão fincados em uma rocha. Pode levantar 11.000 demônios de um lado, 10.000 cair do outro lado, e eu não posso ser atingido. Por que é que eu estou firme? Eu estou firme porque eu tive a graça de Deus de ser criado espiritualmente numa igreja de verdade. Não era um mega templo lindo como esse, era uma igrejinha de 3x4. Nós não tínhamos essa parafernália de instrumentos, nós tínhamos um pandeiro e uma sanfona. O nosso microfone era ligado numa bateria de carro, para você ter uma ideia. O presbítero falava aleluia, a gente entendia glória a Deus. Nós não tínhamos dinheiro para trazer cantores de fama, nem pregadores de fama. Nós não conseguimos trazer agitadores de água. Mas todas as vezes que a gente se reunia, e aqueles presbíteros lá da minha terra, com aquela barriguinha saliente, bem assembleiana, a curva da prosperidade, cemitério de frango, aqueles homens que só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, a mão dele cheia de calo, e tinha o presbítero irmão Ovídio, a mão dele parecia uma raquete de tênis, porque ele era um negro de 2 metros de altura. Esse velho só fazia a gente rir. Eu ia para o culto, ele falava: vamos ler no livro de Êxodo. Entendeu aí? Êxodo. E eu, moleque, ia para um canto rir, porque eu não aguentava essas coisas. Quando ele estava inspirado, vamos ler aqui no livro da profeta Joana. Eu lembro da irmã Maria de Paula falando: Ovídio, que profeta é essa? Ele diz: vá ler a Bíblia, mulher. Joana é aquela que o peixe engoliu. Era Jonas, mas o velho lia Joana. O dia que Jesus me levantou com essa graça que ele me deu, pastor Kemuel, foi com esse velho Ovídio pregando. Ele chegou esbaforido na reunião, o olho dele estava saltado. Ele disse: Jesus falou comigo de tarde, eu estava orando, e ele falou que vai levantar alguém aqui entre nós, e vai usar ele no mundo inteiro, porque esse alguém vai ter a mesma graça do profeta Albuquerque. A irmã Sebastiana: Ovídio, qual é o profeta? Albuquerque. Mas ele é americano, ele é europeu? Não, é o da Bíblia. Mas na Bíblia não tem Albuquerque. Ele diz: tem que Jesus me mostrou. O Albuquerque é aquele que falou assim, ó: aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Naíra, lembra-te da misericórdia. Era o profeta Abacuque, mas o velho lia Albuquerque. Ele falava tudo errado, cantava tudo errado, mas quando o culto estava quase terminando, ele agarrava aquela Bíblia rasgada, botava no peito, levantava a outra mão gigante para o céu e chorando dizia: eu não sei falar bonito, mas eu sei falar 4 coisas que ninguém nunca vai tirar de mim. Primeiro, meu Jesus sarva. Segundo, ele cura. Terceiro, ele batiza com o Espírito Santo. E quarto, vai voltar nesta terra.
O segredo da minha longevidade ministerial, da minha longevidade cristã, é porque eu cresci num ambiente carregado de Deus. Deus não é uma coisa para mim. Deus não é um ser que está 10 mil quilômetros daqui que eu não consigo alcançá-lo, não. Deus é meu Pai. Deus é meu amigo. Eu não preciso falar com o secretário para falar com ele. O celular dele nunca está fora de área. Eu dobro meu joelho e falo com ele. Ou eu falo com ele dirigindo meu carro. Detalhe, ele me ensinou a falar com ele na língua dele. Quero ver se caiu a ficha aí. Vou falar de novo. Eu, que era cortador de cana de açúcar, eu apanhava laranja, algodão e café. E foi nessa igrejinha que alguém chegou em mim e disse assim: você sabia que você pode falar numa língua que só Deus entende? Eu disse: como assim? O menino que estava do meu lado passou o culto inteiro falando um negócio que no fim do culto eu perguntei para ele: a sua mãe tem uma floricultura? Ele falou: por quê? Você ficou a reunião inteira falando samambaia, samambaia, samambaia. Ele sorriu e disse: samambaia não, é língua de anjo. Eu falei: como assim? Eu falo língua de anjo. Eu falei: como é que você fala? Ele abriu a Bíblia. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso, e encheu a casa onde estavam sentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Eu acreditei, eu busquei o batismo com o Espírito Santo. Eu não estou firme porque sou bonitinho, não. Eu tenho espelho na minha casa. Eu não estou firme porque eu tenho um anel de formatura, não. Porque o inimigo que me oprime todos os dias, ele não olha para o meu anel de formatura. Deixa eu te dar um recado aqui, ô assembleiano moderno. O diabo não te respeita porque você tem uma roupa importada. O diabo não vai te respeitar porque você é poliglota. O diabo não vai te respeitar porque você mora no alto de um arranha-céu, numa cobertura. O diabo até hoje só respeita canela de fogo. Vou falar de novo: o diabo só respeita crente cheio do Espírito Santo. Pastor, e como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? A receita é antiga, é você abrir a boca. Para quê? Você abrir a boca para adorar. Eu estou aqui pregando já tem 25 minutos e tem gente que até agora não para de me olhar com uma cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Eu estou pregando numa festa e as pessoas estão me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Não adianta vir para essa festividade da Assembleia de Deus e ficar com essa boca travada, essa boca de aço, essa boca de ferro, essa deixa de papel. É a Assembleia de foi feito para nós, era uma homenagem a nós. Hoje nós estamos cantando um hino, procurando onde está meu filho resolve. Onde está aquele povo barulhento? Nós estamos entrando num ritmo esquisito demais. Estamos deixando de lado o que é verdadeiro e sobre-humano. Estamos nos apoiando em filosofias humanas. As pessoas do século 21, os crentes modernos, isso inclui a Assembleia de Deus, a grande maioria já não vem mais para um culto, vem para um entretenimento. Querem um entretenimento, querem uma música muito boa, querem ouvir um pregador que seja bem descolado. As pessoas vêm e relaxam, sentando nos bancos ou nas cadeiras. Chegam, sentam, cruzam a perna, põem essa desgraça desse chiclete na boca, segura o celular na mão e fica oprimindo o pregador, dizendo: vamos ver se ele vai conquistar alguma coisa. Aí termina o culto, vai lá para fora, junta meia dúzia de gente que tem a língua maior do que a da minha gravata, só para murmurar. Ah, o pregador errou, ele citou lá que Moisés jogou a água, não, foi na geografia, estava errado. A moça, ela errou a segunda estrofe, a melodia não estava certa. Nós nunca viemos para um culto para assistir, nós viemos a um culto para participar.
Você se lembra quando era novo convertido assembleiano? Por que você não ficava em casa? Não tinha novela, não tinha jogo de futebol, não tinha nada que te segurava em casa. Por quê? Porque todo culto era uma surpresa. A gente sabia como o culto começava, mas não tinha noção de como ele ia terminar. Aliás, tinha culto que nem terminava. E por que os cultos não terminavam? Porque os crentes amavam aquilo que os olhos não veem. Os crentes buscavam aquilo que os ouvidos não ouvem. Os crentes queriam sentir aquilo que eles nunca tinham sentido. Se nós não fizermos nada agora, nós vamos entrar por um colapso, uma espiral sem tamanho, de cabeça para baixo. Tente falar para os seus filhos, os jovens assembleianos, sobre alguma coisa sobrenatural, ele vai rir de você. Eles assistem no TikTok 24 horas por dia as pessoas fazendo piada com os dons espirituais, as pessoas fazendo piada com línguas estranhas, fazendo piada com manifestações espirituais. Não se tem mais respeito, não se tem mais pudor. E quando você oprime esta parte sensível, aquele que traz os dons fica constrangido. Quem é que traz os dons, pastor? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E ele está aqui. Só que o Espírito Santo não obriga. Ele não oprime, ele é um cavalheiro. Ele é um gentleman. Ele é querido demais. Ele chegou, você chegou, ele estava lá na porta, não sei qual delas, talvez em todas, porque ele é onipresente. Você passou por ele, ele olhou para você, deve ter apertado a mãozinha dele, dizendo: 112 anos, Assembleia de Deus. Quem sabe hoje vocês vão me dar lugar como seus pais me davam. Quem sabe hoje a senhora vai esquecer que está usando um sapato Labotan. Quem sabe hoje a senhora vai esquecer que está usando uma maquiagem da MAC. Quem sabe hoje a senhora vai esquecer que está usando uma coisa assim e vai simplesmente lembrar da minha presença. E não vai se importar se a maquiagem derreter, se o sapato quebrar, se você vai ser ou não vai ser criticada. As pessoas que falam de você não pagam as suas contas. Talvez seja por isso que os nossos cultos eram mais avivados. Os crentes entravam e não estavam nem aí para quem estava à esquerda e à direita. A gente era oprimido em casa, era oprimido na rua, era oprimido no trabalho. O único lugar de liberdade que a gente tinha era a igreja. Entrávamos na igreja gritando: Jesus, eu estou aqui. Senhor, fala, quebra o vaso. E por isso o culto virava aquilo que o Oséias falou aqui no meu ouvido agora há pouco. O culto assembleiano é uma bagunça santa. Ele falou aqui no meu ouvido, e é mesmo. E é nessa bagunça santa que Deus opera. Porque a casa que tem bagunça é porque tem meninos. Ah, não, você não entendeu, eu vou falar de novo. A casa bagunçada só é bagunçada porque está cheia de meninos. E eu sei que tem gente que não tem paciência com menino, mas não tem nada pior do que uma casa sem menino. E nisso, na minha carreira, fui pregar no Paraná, me levaram para uma casa de um irmão muito rico. Eu não sabia nem andar dentro da casa dele. Pense numa prova, a mesa que era, sentava eu, ele e a esposa dele, da minha ponta até onde ele estava, dava uns 25 metros. Para falar com ele eu tinha que gritar. E eu da roça, sabe que pobre tem os olhos na ponta do dedo, né? A casa era tão bonita, cheia de obra de arte, e eu queria ver, deixa eu ver isso aqui, né? Que a gente vê com a ponta do dedo. A mulher dele pulava na minha frente, dizendo: não toque. Esta estátua veio lá da China, da dinastia Ming. Ela custa 3 milhões de dólares. Eu fui ver um outro quadro e disse: nossa, deixa eu ver esse quadro. Quando eu fui colocar a mão na cintura, na pintura, ela pulou na minha frente. Não, você está vendo essa luz aqui em cima? Exatamente para impedir que algumas bactérias. Ela falou um trem lá que eu não sei. Eu fiquei muito ruim, era tudo bonito, mas eu não podia tocar em nada. Aí me levaram para o meu quarto, ali eu me acabei. Primeira vez na vida que eu tomei um banho de banheira. Primeira vez na minha vida que eu quase morri também. Porque eu liguei a banheira e saí do quarto para ligar para minha esposa, falar: meu amor, vou tomar banho de banheira. Ela: sério? Aí eu olhei, saiu uma fumaceira de dentro do banheiro. Disse: eu acho que a tal da sauna vem embutido junto. Não é por quê? Porque está saindo fumaça. Cheguei lá, quando abriu aquela fumaceira, eu pulei dentro da banheira. Eu não sabia que tinha que misturar água fria com água quente. Eu quase morri, mas eu me queimei, que deu queimadura de 2º grau. Mas era casa rica. Eu me lembro que depois do 2º dia na casa, eu acabei cometendo um ato falho. Eu perguntei para aquele casal: cadê as crianças? Cadê as crianças?
E a mulher abaixou a cabeça e disse assim: Deus não nos agraciou com filhos, eu sou estéril. Pedi desculpa pela pergunta. Semana seguinte, fui pregar numa cidadezinha no interior de São Paulo. Quando eu estou pregando, quando eu falei que era de Orlândia, levantou um homem lá no meio do povo: irmão Marco, lembra de mim? Irmão Cido, pedreiro. Irmão Cido, que bom ver o senhor aqui. Só quer dormir na minha casa? Eu não tinha o que falar. A igreja tinha arrumado um hotelzinho para mim. Eu falei: durma, irmão Cido. Eu falei: que bom, o senhor não perdeu a essência. Fui para a casa do irmão Cido. O irmão Cido tinha 5 crianças. E ele morava em 3 cômodos. E ele me deu o sofá para dormir. Na primeira noite que eu dormi, eu senti assim um desconforto. Na segunda noite eu acordei com um cachorro lambendo a minha boca. No terceiro dia, acabou os refrigerantes. A filha do irmão Cido ia fazer suco de limão para nós. Ela enfiava a colher no lugar de açúcar, colocava lá dentro, fazia, enfiava lá dentro de novo. Falou: pastor, agora já pode tomar que tá bom. Eu virei cavalinho lá, porque as crianças dele começaram a brincar comigo. Eu carregando criança aqui em cima da minha cacunda. Aquela casa daquele jeito. A casa dele não tinha luxo, não tinha espaço. Mas todo dia antes de dormir, o irmão Cido chamava as crianças tudo ao redor da mesa e disse: vamos fazer nosso culto. 2 menininhos, um com violãozinho, o outro cantava: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Uma menininha, filhinha dele, pregava, pegava a Bíblia em cima da cadeira e gritava, fazia assim. A noite terminava em festa. Num desses dias, quando terminou tudo, o Senhor me fez lembrar. O Senhor disse: filho, olha a diferença de uma casa que tem meninos e de uma casa que só tem gente que não é menina mais. Ei, assembleiano, deixa eu te falar uma coisa. Você pode ser moderno, só não pode ser mundano. Você pode ser para frente, só não pode deixar Jesus para trás. Você pode vir com essa roupa importada, pode vir cantar esses louvores lindos, esse tal do worship, que para aprender a falar isso eu tive que falar treinar 3 dias para falar worship. Pode adorar do jeito que tem, mas quando você escutar uns 100 ovelhas da vida, por favor, se entrega também. Você pode ficar assim como você está agora, anotando as coisas, mas quando você sentir que o céu desceu, agarra o anjo. Sai daqui aleijado, mas sai com o nome trocado nessa tarde. A nossa essência é o céu. Paulo pregou na igreja de Corinto e plantou a igreja mais viva da história. Agora respire fundo. 20 anos depois. Quantos anos depois? Paulo está em uma embarcação e alguém se aproxima dele, um jovem empresário. Se apresenta dizendo: eu sou empresário e eu sou membro da igreja de Corinto. Minha mãe aceitou Jesus com o Senhor. E eu ficava deitado no chão, naqueles cultos que eram intermináveis, quando o Senhor falava e Jesus levantava alguém em profecia, interpretação de línguas. E Paulo, como velho pastor, ficou feliz e fez a pergunta que todo velho pastor, quando encontra um membro de uma igreja antiga, faz: como é que está a igreja? E o rapaz, empolgado, segundo o historiador, disse assim a Paulo: a igreja está bem, construímos mais de 100 templos dentro de Corinto. E Paulo diz: eu perguntei outra coisa, eu perguntei como está a igreja de Corinto. E o rapaz diz: agora eu entendi, a igreja está bem, ela construiu orfanatos, ele está cuidando do órfão, da viúva, está entregando comida, está fazendo isso, está fazendo um trabalho social lindo. E Paulo insistindo, dizendo assim: eu perguntei outra coisa para você, eu perguntei como está a igreja de Corinto. Constrangido, o rapaz perguntou: eu não estou entendendo a sua pergunta. E Paulo dá um ensinamento para ele. Existe 2 tipos de igreja: a igreja organização e a igreja organismo. Tudo que você está me falando, rapaz, é sobre a organização. E embora eu fique feliz pela organização estar crescendo, comprando terrenos, construindo templos, embora eu fique feliz que a organização está trabalhando ao lado social da sociedade, fico feliz, mas esse não é o ponto principal do Evangelho.
Porque a verdadeira igreja não é a organização, porque a organização ela é fria e rígida. A organização é dona de prédios. A organização tem uma instituição chamada convenção, e precisa ter. A organização é dona de bancos, é dona de instrumentos. A organização é dona de títulos, e é ela quem dá a hierarquia dos títulos. É ela que reconhece se alguém é presbítero, se é pastor, se é semideus, se é quarto membro da trindade. É ela que reconhece. Só que tudo isso, filho, é a organização. E deixa eu te contar uma coisa no seu ouvido, garoto. Quando a trombeta do arrebatamento tocar, a organização não sobe. O templo fica, a conta do banco fica, a instituição humana fica, os bancos ficam, tudo fica. A trombeta não vai tocar para a organização, vai tocar para o organismo. Ô Paulo, e o que é o organismo? O organismo, o nome já diz, ele é vivo. O organismo tem olhos, tem ouvidos. O organismo tem voz, ele tem pernas e braços. O organismo tem necessidades. O organismo precisa de misericórdia. O organismo precisa de abraço. O organismo precisa de uma chance. O organismo precisa de alguém que instrua, de alguém que ensine. O organismo é quem importa. Jesus morreu pelo organismo, meu filho. Então eu vou te fazer a pergunta de novo. Como está a igreja de Corinto? O organismo, aquele onde o Espírito Santo opera, onde ele batiza, onde as pessoas falam em línguas, interpretam, onde tem curas, onde tem isso e aquilo. Não se escandalize. O rapaz disse a Paulo: esta igreja não existe mais. E por que não? Não tem mais alegrias, não tem mais fervor como antes, não tem mais dons. A igreja se reúne, ela canta, ela conta as histórias, mas não há mais aquela pitada de céu. Paulo puxa a língua do rapaz, e não é que o rapaz acaba entregando. Capítulo 5 da carta aos Coríntios, olha o que Paulo vai dizer: eu estou sabendo que há entre vós um tipo de pecado que nem o ímpio pratica. É sabido que entre vós o filho de um pai que dormiu com a mulher do pai. Não é incesto, porque não é o filho dormindo com a mãe, é o filho dormindo com a mulher do pai. O pai era viúvo ou divorciado. É sabido que esse tipo de pecado que nem o ímpio pratica está dentro da igreja, e vocês não fazem nada. Estive em Israel estudando com um rabino, e ele me mostrou ali escrituras antigas, e o que ele me mostrou me deixou escandalizado. Eu acho que vai escandalizar você também. Sabe por que não cuidavam daquele tipo de pecado, pastor Kemuel? Porque o pai do rapaz era um empresário de Corinto, e o dízimo do pai dele mantinha metade do ministério. Então o clero daquela igreja tinha duas opções: engolir aquele pecado e ficar quieto para não criar uma confusão, ou excluir. Se excluísse o filho, ia perder o pai, ia perder o dízimo, e se perdesse o dízimo, a igreja não ia ter mais as benesses que tinham. Então, entre o dinheiro e a santidade, resultado, os dons de Corinto sumiram. A igreja para quem Paulo ensinou, doutrinou e deu a eles o caminho do céu, esta igreja se esfriou. A carta aos Coríntios é escrita 20 anos depois que a igreja foi formada, fundada. Foi esta carta que resgatou por mais uns 100 anos a igreja de Corinto. Porque quando Paulo mandou a carta, alguém parou o culto e leu. E quando Paulo começa a repreender, falar: como é que vocês cuidam desse tipo de pecado? Tomaram conta. E quando eles tomaram conta, o céu voltou a descer na igreja de Corinto. E a igreja de Corinto voltou a fumegar uma vez mais. Nós estamos há 112 anos no Brasil. Em 1911, no dia 6 de junho, o Espírito Santo se mudou para o Brasil de mala e cuia. Ele entrou lá no meio daquelas matas de Belém do Pará, numa casa de sapé, onde só tinha chão batido. Era 4 horas da manhã, quando a irmã Celina de Albuquerque estava com o joelho cravado no chão, dizendo: se é verdade o que aqueles 2 suecos falaram lá, que existe línguas, que existe dons, eu quero. Só que ela começou a pedir, era meia-noite. 4 horas de joelhos, o Espírito Santo desceu no coração daquela paraense. Sinais
Sinais, prodígios e maravilhas marcaram a vida da Assembleia de Deus. Ô assembleiano, aproveite que estamos 112 anos, liga na CPAD, entra no site deles e compra o livro Diário de um Pioneiro. Leia as histórias de Daniel Berg e Gunnar Wingren. E não se assuste quando você ler ele falar assim: eu estava pregando em Belém e Deus me mostrou um irmão no meio do culto, e quando eu estendi a mão para ele, o irmão flutuou no ar. A primeira tradução escreveram flutuou. Agora renovaram, tiraram a palavra flutuar porque ela é mística demais, colocaram que ele foi erguido bem alto do chão. Ele vai dizer que ele estava pregando em Somerville. Ele disse: eu estava pregando e veio sobre mim uma unção que eu não compreendi, e eu comecei a rir, e eu não consegui pregar mais. Eu sentei na cadeira e comecei a rir, e aquilo foi pegando todos os obreiros, e Jesus batizou mais de 40 pessoas com o Espírito Santo. Não é invenção minha. E se está na CPAD, passou pelo crivo. Sim ou não, pastor Kemuel? Se passou pelo crivo, é coisa para nós também. Os nossos pais eram caminhantes de 2 mundos. Anote isso: caminhantes de 2 mundos, Marinelston. Um pé deles pisava nessa terra, Leonardo, o outro pé deles pisava nas regiões celestiais. Nossos cultos eram marcados com expulsão de demônios. Por que os demônios não se manifestam mais na nossa igreja? Alguém vai dizer que é muita unção, né? Conversa fiada. Nada mais provoca eles. Manifestação é um ato de protesto. Vocês sabem disso. Por que o demônio se manifesta? Ele se manifesta porque há um protesto. Ele protesta porque ele está num ambiente que está desagradando a ele. Antigamente acontecia isso: a gente chamava um amigo, ele entrava no culto, aí atrás tinha um irmão jejuando, na frente uma irmã que ficou 2 horas orando na reunião da tarde, do lado tem alguém buscando batismo com o Espírito Santo, do outro lado tem alguém orando para Jesus usar o pregador. A unção de Deus vinha, o diabo não aguentava. Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho não aguentavam a unção que estava dentro dos nossos cultos. E o que aconteceu conosco, pastor? Sei lá, parece que os demônios estão congregando com a gente. Nada mais provoca eles. E por que não provoca? Porque perdemos a essência, perdemos a presença. E podem falar, podem ir contra mim, pode dizer que isso é mentira, pode dizer que isso é uma visão tosca que eu tenho. Eu viajo todos os dias. Parece que eu não prego mais para uma igreja viva, parece que eu ando pregando para pessoas que trabalham naquela série The Walking Dead, figurantes, zumbis. Parece que estão vivos, mas não estão vivos mais. Um pregador como eu, já de barba branca, de terno e gravata, parece que já não combina mais com a igreja. Os modernos querem aqueles pregadores bonitinhos, sentados num banquinho, com a perninha cruzada, olhando assim, dizendo: não importa o que você fez no verão passado, sua criatura fofa. Nossas reuniões não podem ser de autoajuda. Se você quer autoajuda, não venha numa Assembleia de Deus. Vá numa banca de revista, digita na internet Pablo Marçal, Dr. Taniguchi, Augusto Cury, e você vai receber autoajuda. Aqui não é lugar de autoajuda, é lugar de ajuda do alto. Ajuda do alto. Mas a ajuda do alto só vem quando o Espírito Santo está na casa. Paulo apertou a igreja de Corinto, e quando ele mandou a carta, ele diz: atenção, leio logo no início. Eu sei que a coisa está difícil, eu sei que tudo está mudado, eu sei que já não tem mais aquela unção, eu sei que já não tem mais aquelas manifestações. Todavia, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos ainda não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para os remanescentes que estão lá. Vai haver um avivamento de novo. Eu acionei o modo profético, recebe. Vai haver um avivamento no Espírito Santo de novo. Nenhum estado do Brasil tem as palavras proféticas que vocês têm. Vocês estão no estado do Espírito Santo. A capital de vocês chama Vitória. Vocês têm um ato profético na alma.
Por isso eu não aceito, assembleano, você entrar aqui dentro parecendo que tomou uma pedrada do diabo. Reage, pelo amor de Deus. Isso. Batiza, Jesus. Batiza, 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 Senhor. Pega esses campos. Para terminar, me escute. A minha esposa, ela é psicóloga. E há uns anos atrás, eu recebi um e-mail de um psicólogo do Brasil que assistiu um culto. Ele assistiu um culto que eu preguei e ele mandou um e-mail para mim. Eu achei que ele estava me elogiando. Ele disse: quando você prega, você provoca reações psicossomáticas no cérebro das pessoas. Há uma bagunça de emoções. Você está gerando pessoas esquizofrênicas. Eu li aquilo, eu fiquei tão feliz. Cheguei na minha esposa e disse: olha o elogio que eu recebi aí. Ela leu e disse assim: amor, não é elogio não. Porque ele está dizendo que você, vou traduzir, que você está provocando as pessoas para elas serem loucas. Esquizofrenia, meu filho, é estágio agudo de loucura. Quando você prega, você deixa as pessoas esquizofrênicas. Eu falei: meu amor, quais são as características de um esquizofrênico? Ela falou: esquizofrênico é aquela pessoa que está no ambiente, ela olha e diz assim: eu estou vendo coisas. Falei: qual a outra? Esquizofrênico é a pessoa que diz assim: eu estou ouvindo vozes. E a outra? Esquizofrênico, meu amor, está um calor de rachar mamona lá fora e a pessoa está com um casaco de lã. Está um frio e ela está de camiseta regata, ela sente que ninguém sente. Eu falei: meu amor, então ele não está errado não. Eu quero provocar esquizofrenia. Porque o pentecostal, ele vê o que ninguém vê. Ele ouve o que ninguém ouve. E ele sente o que ninguém sente. E se tem alguém que é penteca como eu, fica de pé, por favor, nessa hora. Também tem isso. Eu vou fazer um convite de altar com autorização da igreja. Fecha os olhos. Eu preciso que dois obreiros dê um jeito nesses microfones aqui, ou traz mais para perto, porque é perigoso. Isso aqui tem dois obreiros aí, dois diáconos. Não tem ninguém? Eu mesmo, tem aqui, pronto. Feche seus olhos. Eu não vou perder essa oportunidade. Eu sou um velho pregador, sou um veterano. Eu já não preciso mais dar satisfação para ninguém na minha vida. Eu queria te fazer um desafio. Eu queria orar com você que é assembleiano, mas nos últimos anos chegou à seguinte conclusão: o que eu estou fazendo na igreja? Eu queria orar com quem já profetizou, já pregou, já cantou e hoje não profetiza, não prega e não canta. Eu queria orar com quem já falou em línguas e hoje não fala mais. Eu queria orar com alguém que diz assim: eu quero ver o que ninguém viu ainda, pastor. Eu quero ouvir o que ninguém ouviu ainda. Eu queria orar com jovens. Jovens que tenham a coragem de dizer assim: pastor, se aconteceu com o senhor, pode acontecer comigo também. Porque a unção, ela pode ser transferida. E o que eu faço, pastor? Eu quero orar com você aqui no altar. Tem alguém? Vem. Isso. A glória de Deus vai te atrair aqui. Você poderia estar em qualquer lugar, mas você está aqui. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu,
Pegue na mão de quem está do seu lado. Eu queria ouvir um coral de línguas estranhas. Senhor, eu quero convidar os seus filhos a navegarem em águas profundas. Chega de navegarmos, ó Deus, em lagos, em córregos, em vales. Senhor, nos leva de volta para o oceano. Nos leva para o oceano do Espírito. Queremos navegar de novo, meu Pai. Onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, renova ele agora. E onde houver alguém que nunca falou em línguas, mas acredita, batiza com o Espírito Santo agora. E Espírito, que desce como fogo, recebe esta glória que desce do céu. Oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, quem me compreender, sem nenhuma explicação. Venha, de olhos fechados, solte a mão do seu irmão e levante a mão direita para o céu comigo. Faz isso na galeria também. Diga comigo, em nome de Jesus, todos os demônios que bloquearam a minha unção, que roubaram a minha intimidade com Deus, que levaram embora a santidade, os dons, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. O Senhor te deu autoridade sobre demônios. Eu vou contar até 3. No 3 você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Para quê, pastor? Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. Só que não é o suficiente. Depois que você jogar no chão e pisar em cima, eu preciso que você abrace 2 pessoas em particular. Por quê? Porque a Bíblia diz em Mateus 16: quando 2 de vocês ligam na terra, é ligado no céu. Então nós temos que cercar com esta palavra profética um tempo novo de avivamento. Aí você vai abraçar alguém e vai dizer ao seu irmão: Jesus vem buscar uma igreja cheia do Espírito Santo. Você nunca mais será o mesmo.
1,5, a sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver o que Deus fará na sua vida nesse ano ainda. 2,5, as Assembleias de Deus continuarão sendo um caminho de avivamento para o Brasil e para o mundo até o arrebatamento da igreja. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace as pessoas. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será no piscar de olhos. Acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Canta, igreja. Yeshua, filho de Davi, Messias, ele vem me buscar. breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a Satanás, estamos em guerra. Murcha a barriga, estufe o peito, olhe nos olhos de quem está do seu lado. Se o olho da criatura não estiver vermelho, enfia o dedo no olho dela. Diga para o seu irmão: temos raiz. E Deus vai devolver tudo que nós perdemos no meio do caminho. A nossa geração não vai fracassar. Vai vir um avivamento, pastor Kemuel. Um avivamento que os nossos pais profetizaram. Vai vir o céu, vai ficar baixinho de novo. Jesus não vem buscar uma igreja letárgica, vem buscar uma igreja viva e poderosa. Amém? Para encerrar, abre um corredor aqui para mim. Eu sei que o culto vai emendar, mas feche os olhos. Será que tem alguém no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor? E veio a convite de um amigo, de um parente. Eu estava pregando e você disse: se tu me amas ainda, Deus, fala comigo. Jesus mandou te dizer, rapaz, que você ainda vai ser pastor. A senhora ainda vai ser uma mulher de glória. Só que você tem que voltar para Jesus, porque as promessas que Ele te fez estão paralisadas. Porque quando você foi excluído da igreja, o seu nome foi riscado do livro da vida.
Quando dois desligam na terra, é desligado lá em cima. Se você voltar para Jesus agora e vier aqui na minha frente, eu vou orar para Jesus devolver para você tudo que foi roubado. Tem coragem? Então vem. Já tem uma aqui. Se só ele vier, eu já estou feliz. Chegue perto. Se só ele vier, eu já estou feliz. Tem mais alguém que quer voltar para Jesus nessa tarde? Meu Deus, eu não sei se está voltando, se veio acompanhar. Do podcast. Ele disse que está voltando para Jesus. Você também? Pode vir sem constrangimento. E pode chorar, porque aqui é lugar de choro. Já tem 3, um glorifica o Pai, o outro o Filho, o outro o Espírito Santo. Tem mais alguém? Enquanto os meus irmãos estão pensando se voltam, será que tem alguém que não é evangélico? Eu não acredito que tenha, mas será que tem alguém? Ô pastor, eu sou de outra religião, mas eu nunca senti o que eu senti aqui dentro, não. Nós somos meio loucos mesmo. Esse poder que acontece aqui dentro vai te acompanhar em casa se você entregar a sua vida para Jesus. Ele vai libertar sua mãe, seu pai, seus filhos. Quer entregar a sua vida para Jesus? Se quiser, é só sair do seu lugar e vir aqui. Tem alguém? Tem mais alguém que quer voltar? A igreja estenda as mãos para cá. Senhor, nós colocamos nas suas mãos essas vidas. Vidas preciosas. Perdoe todos os pecados. Reescreve o nome deles no livro da vida. Tudo que foi roubado, devolve com juro e correção monetária. Toda maldição herdada ou adquirida está quebrada. E depois desta tarde, quem viver verá, para ver o que o Senhor fará na vida deles. E a igreja diz: quem pode dar um abraço neles aqui para mim? E a igreja dá um glória a Deus bem alto.